like a Hellcat. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Professor Thaleson na voz. Então pessoal, hoje a gente vai responder quatro questões sobre máquinas térmicas, tá? Que é um assunto que a gente está estudando agora nos nossos conteúdos, nas nossas aulas remotas. Então essa primeira questão, a questãozinha da ITA, que fala o seguinte: uma máquina térmica opera segundo o ciclo JKLMJ. São os pontos desse ciclo, mostrado no diagrama TS. Ou seja, pessoal, é uma oscilação, tá? Uma oscilação. Só que aqui no caso, como a gente está falando de máquina térmica, a gente está falando de partículas, a gente está falando de gases, tá? Então é um desarranjo desses gases ou dessas partículas, tá bom? Vamos supor que você coloque elas de um jeito, mas quando você aquecesse, você aumentasse ou diminuísse a temperatura dela, aquele arranjo que você fez, ele iria se desarranjar, tá? Então, quando uma água parte da fase líquida para a fase sólida, desarranja. Na entropia, imagina como se você acordasse pela manhã e você tivesse todo o seu esquema armado. Eu vou tomar meu café, eu vou escovar meus dentes, eu vou para a escola, depois eu vou almoçar. Só que, pessoal, no decorrer do tempo, quando você vai tomar seu café, a sua xícara caia, então você vai ter algo a mais. Se você vai para o colégio, então o pneu da sua bicicleta pode furar, ou da sua moto, e assim por diante. É um desarranjo, tá? Então, mas voltando para a questão está perguntando o seguinte: pode-se afirmar que o processo JK corresponde a uma compressão isotérmica? O processo JK. Letra B. O trabalho realizado pela máquina em um ciclo é T2 menos T1, S2 menos S1? Não sei. Letra C. O rendimento da máquina é dado por N igual a 1 menos T2 por T1. Letra D. Durante o processo LM, que é esse processo aqui. Então, durante o processo LM, a quantidade de calor QLM T1 S2 menos S1 é absorvida pelo sistema. E letra E. Outra máquina térmica que opera entre T2 e T1 poderia eventualmente possuir um rendimento maior que a desta. E aí, como é que a gente vai saber as verdadeiras e as falsas, tá? Eu vou aqui explicar para vocês de uma por uma, eu vou explicar o porquê que ela é verdadeira e porquê que ela é falsa, tá bom? Então, pessoal, como eu falei para vocês, o gráfico dado na questão é de temperatura versus entropia e mostra esse ciclo no sentido horário, tá? Como vocês podem ver, tá no sentido horário esse ciclo, operado por uma máquina térmica. Então, letra A. Pessoal, na letra A, pode-se dizer que JK corresponde a uma compressão isotérmica, ou seja, JK. Olha, no processo JK, aumenta a entropia, S2 maior do que S1, recebeu calor e realizou trabalho. Então, pessoal, não é uma compressão isotérmica, tá? Se aumentou de S2 para S1, quer dizer que você não teve uma compressão, tá? Você não teve uma compressão desse gás, tá? Você teve uma expansão, por isso ele realizou o trabalho, já que ele recebeu calor. Sua entropia aumentou, olha só, de S1 para S2. Letra B. O trabalho realizado pela máquina em um ciclo é T2 menos T1, S2 menos S1. O trabalho de um sistema cíclico é dado pela área da figura geométrica que forma ciclo, ou seja, um retângulo base por altura, tá? Então, você tem aqui uma base de S2 menos S1 e você tem aqui uma altura. Segunda questão: uma máquina térmica que trabalha entre as temperaturas 27 e 327 graus Celsius possui 80% do rendimento ideal para uma máquina térmica. Se esta máquina receber 1000 joules da fonte quente, ou seja, calor, qual é o trabalho realizado por ela? Tá?
Então vamos aí tentar responder essa questãozinha aí, pessoal. Então, realizaria o mesmo trabalho, tá bom? Então a única correta aí, pessoal, é a letra B. O restante todas são erradas. Uma quantidade de calor QLMT1S2-S1 é absorvida pelo sistema. O processo LM ele vai diminuir a entropia que indica perda de calor. Então ela é falsa, tá, pessoal? Ela não é absorvida, ela perde. E letra E, outra máquina térmica que opera entre T2 e T1 poderia eventualmente possuir um rendimento maior que desta. É outra máquina operando sobre o mesmo ciclo. Então primeiro a gente tem que transformar essas temperaturas que ele deu em Celsius para Kelvin. Então soma-se a temperatura em Celsius mais 273. A primeira temperatura foi 27 mais 273. A gente tem aqui 300 Kelvin. E a segunda temperatura foi 327 mais 273 e a gente vai ter aqui 600 Kelvin. Então a gente pega isso aqui, pessoal, e joga no rendimento para o ciclo de Carnot. O rendimento para o ciclo de Carnot vai ser 1 menos temperatura T2 menos T1. Então a letra B aí ela é correta. Na letra C, o rendimento da máquina é dado por 1 menos T2 dividido por T1. A razão das temperaturas N é igual a 1 menos T1 por T2. Não T2 por T1. Você tem T1 por T2. E letra D, então, ela é falsa. Durante o processo LM, que é esse processo aqui, 0,4 igual ao trabalho dividido pelo calor lá é de 1000. Se você multiplicar aqui meio pelos extremos, a gente tem que o trabalho é igual a 0,4 vezes 1000. Então nosso trabalho vai ser, posso cortar esse zero com esse zero, 4 vezes 100, 400 trabalho é dado em joules. Então esse é o trabalho, tá? Essa é a resposta da segunda questão. Terceira, determine o trabalho realizado por uma máquina de Carnot que recebe 200 joules de calor de uma fonte quente e trabalha sob as temperaturas de 400 Kelvin e 700 Kelvin. Tá? Então vamos ver aí esse trabalho realizado. A gente vai ter o rendimento igual a 1 menos temperatura de fonte quente dividido por temperatura de fonte fria. Então a gente vai ter que o rendimento é igual a 1 menos 400 dividido por 700, que é fornecido pela questão, tá? Então posso cortar esses zeros aqui. Então eu tenho que o meu rendimento é 1 menos 4 dividido por 7. Então eu tenho que esse meu rendimento é 1 menos 4 dividido por 7 vai ser. Então o produto, pessoal, vai ser de 0,8 vezes 0,5. 8 vezes 5 é 40. Então vai ser 0,4. E se você multiplicar por 100, isso aqui em porcentagem é a mesma coisa que 40 por 40%. Então, para a gente descobrir o trabalho, né? Então a gente tem aqui, ó, o rendimento vai ser igual ao trabalho pelo calor. Então, 0,4 e então, mas a gente quer do rendimento, então vamos chamar de NR, é 80% de NI. Então, NR vai ser igual a 80%, é a mesma coisa que 0,8, né? Se você multiplicar por 100, vai dar 80%, vezes o N1 que a gente descobriu aqui, é meio, 0,5. Então aqui fica fácil. Depois a gente faz o produto dessa de 0,8 vezes 0,5. 43%. Mas como ele quer saber é o trabalho, né? Ele quer saber o trabalho realizado. Então a gente pega aqui, ó. Deixa eu dividir aqui a folha aqui. A gente vai calcular que o trabalho através do rendimento, que é igual ao trabalho dividido pelo calor. Então, quem foi o rendimento que a gente contou?
encontrou 0,43 igual a trabalho dividido por 2.000. Então, se eu multiplicar aqui meio para os extremos, eu tenho que o trabalho vai ser igual a 0,43 vezes 2.000. Então, nosso trabalho vai ser corta, 2 vezes 43, 86, né? 86, baixo 0, 860 joule de trabalho realizado. Vocês conferem aí qual a letra é a correta. Olhando aqui, a letra D, tá bom? Então, 4 dividido por 7 não dá, então coloca aqui um 0, um 0 e uma vírgula. 40 dividido por 7 é aproximadamente 5. 5 vezes 7, 35 para 40, 5. 5 não dá, baixa um 0. 50 dividido para 7, 7, né? 7 vezes 7, 49 para 51 e assim por diante. Então, aqui a gente tem 0,57. 1 inteiro menos 0,57, pessoal, vai dar 0,43, não é isso? Se você multiplicar por 100, corta o 0, esse 0. E a quarta questão, a questão da Cefet do Pará. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e converter integralmente em trabalho. Por extensão, esses princípios nos levam a concluir que, letra A, sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja de 100%. Letra B, qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Letra C, o calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Letra qualquer máquina térmica retira calor de fonte quente e rejeta parte desse calor para fonte fria. E letra E, somente com uma fonte fria mantida sempre a 0 graus Celsius, seria possível uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Então, pessoal, a correta aí é a letra D, tá? Qualquer máquina térmica, pessoal, ao receber calor, ela executa trabalho, ou seja, perde calor para a fonte fria. Professor, me cite exemplos. O que você mais gosta de assaltar durante a noite? 3 dividido por 6. Aí, pessoal, a gente vai ter que N1 vai ser igual a 1 menos 3 dividido por 6 é meio, né? Então, NI vai ser 1 menos meio, também vai ser meio. Ou seja, temperatura de fonte quente dividido por temperatura de fonte fria. Perceba, pessoal, que isso se inverte, tá? Se fosse uma máquina normal, sem ser ciclo de Carnot, você teria temperatura 1 por temperatura 2. Então, para N1, tá? Então, a gente vai ter aqui, vou chamar aqui de NI, não N1, NI. A gente vai ter aqui 1 menos 300 dividido por 600. Posso cortar isso aqui, tá? Então, N1 vai ser... Então, como vocês podem ver aí, esse gráfico é dado por um ciclo, onde a gente vai ter aqui, esse gráfico é de temperatura por entropia, tá? Onde a gente vai ter aí, deixa eu aproximar aqui para vocês, onde a gente vai ter temperatura 1, temperatura 2, aqui a gente tem os pontos J, M, K, L, tá? Aqui a gente tem a entropia 1 e entropia 2. Pessoal, se vocês não têm noção muito do que é uma entropia, tá? Pois pronto, pessoal. Essas foram as 4 questões de hoje trabalhadas, tá? Sobre máquinas térmicas. São umas questões bem boas de serem trabalhadas, onde explica bastante coisa e tira bastante dúvidas, tá? E você tem uma noçãozinha básica de como calcular o rendimento, tanto em ciclo de Carnot como uma máquina térmica normal, como você calcula o trabalho, de onde como você calcula o calor, tá? O que seria uma distribuição de calor fonte frente. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Fiquem todos com Deus. Um abraço do professor Thalisson e até a próxima.